Existe uma força que não se vê, mas se sente. Uma força que não precisa levantar a voz, nem correr atrás de justificativas. É a força silenciosa de quem não precisa reagir para existir, de quem não gasta energia em batalhas inúteis, de quem encontra no silêncio não um vazio, mas um poder que desarma qualquer crítico. Marco Aurélio escreveu: a melhor defesa contra a crítica é não se assemelhar ao crítico. E é com essa lembrança que abrimos nossa reflexão, porque o silêncio, quando bem cultivado, é mais poderoso do que qualquer resposta apressada. Se você deseja caminhar comigo nessa jornada pela sabedoria dos estoicos, inscreva-se agora neste canal. Este é um espaço dedicado a trazer clareza, disciplina e serenidade para enfrentar o barulho do mundo moderno. Aqui, cada vídeo é um convite para fortalecer a mente e encontrar equilíbrio em meio ao caos. Vivemos em uma era que valoriza a resposta rápida, o comentário imediato, a réplica instantânea. É como se o silêncio fosse interpretado como fraqueza, como se não reagir fosse sinônimo de perder. Mas os estoicos sabiam que o verdadeiro poder está na calma. O silêncio certo desmonta a ofensa. Ele não é rendição, é estratégia. Não é covardia, é superioridade. É uma escolha que protege a mente e impõe respeito, mesmo sem uma única palavra. Sêneca nos lembra: a melhor resposta à injúria é o desprezo. Essa frase, curta e cortante, guarda uma sabedoria profunda. Quando damos atenção a quem nos fere, alimentamos sua força. Quando devolvemos silêncio, mostramos grandeza. O desprezo não é arrogância, mas a clareza de não gastar energia com aquilo que não tem valor. É uma defesa invisível, mas impenetrável. Imagine agora um crítico como alguém que atira pedras em um lago. Ele espera ondas, espera turbulência, espera resposta. Mas a superfície calma devolve apenas reflexo. Não reage, apenas se mantém íntegra. Essa é a imagem do silêncio estoico. Não absorver o ataque, não se deixar perturbar, não transformar a provocação em veneno. Porque o lago sabe que sua profundidade não pode ser abalada por pequenas pedras. O silêncio, então, é uma força invisível que confunde os críticos e impõe respeito. Ele mostra que não somos governados pelo impulso, mas guiados pela disciplina. Mostra que não precisamos provar nada a quem nos ataca, porque a dignidade não depende da opinião alheia. O silêncio é o território seguro onde a mente descansa e a alma se fortalece. E é nesse território que vamos caminhar. Ao longo deste vídeo, você verá 7 formas estoicas de calar críticos e impor respeito sem reagir. 7 caminhos de disciplina e clareza que transformam a crítica em vento que passa, em ruído que não permanece, porque no fim, o que realmente ecoa não é a resposta que damos, mas a firmeza que sustentamos. Escolher o silêncio como escudo. Há momentos em que o ataque vem disfarçado de palavras afiadas. Críticas, provocações, acusações, todas lançadas como dardos na esperança de nos ferir. O instinto pede resposta imediata, como se apenas revidando pudéssemos proteger a própria dignidade. Mas o estoico sabia que a verdadeira proteção não está na réplica, mas no... O silêncio, nesse contexto, é um escudo invisível que não apenas bloqueia o golpe, mas o torna inútil, porque nada atinge quem se recusa a dar valor à agressão. Epicteto nos recorda com firmeza: se alguém te ofende, lembra-te que é apenas a opinião dele, não a tua essência. Essa lembrança é libertadora. A crítica não revela quem somos, mas apenas o olhar de quem a lança. Quando escolhemos o silêncio, afirmamos a independência da nossa identidade. Mostramos que não precisamos da aprovação de ninguém para existir. Em não reagir é, paradoxalmente, a forma mais poderosa de resposta, porque mostra que não estamos no mesmo jogo. O silêncio como escudo não é fuga, é disciplina. É a consciência de que cada palavra dita em raiva nos prende àquele que nos atacou, enquanto o silêncio nos liberta. Ele nos dá a vantagem de permanecer no centro, sem ser arrastados para a periferia do conflito. Ele nos mantém donos de nós mesmos, enquanto o outro se perde na própria necessidade de ser ouvido. Pense em alguém que recebe uma crítica dura. Se responde no mesmo tom, prolonga o conflito. Se defende em excesso, mostra fragilidade. Mas se mantém o silêncio firme, o crítico se vê sozinho.
O ataque perde o alvo, o golpe cai no vazio, a flecha não encontra lugar para se fixar. É isso que faz do silêncio um escudo. Não apenas proteger contra a dor, mas desmontar a própria lógica da agressão. Ao escolher o silêncio como defesa, não nos rebaixamos à fraqueza, mas ascendemos à serenidade. Não é omissão, é maturidade. Não é passividade, é domínio. O silêncio nos recorda de que não precisamos provar nossa dignidade em palavras, porque ela já está gravada em nosso modo de viver. O escudo invisível do silêncio, portanto, é também a muralha interior da alma. Firme, intacta e inatingível. Responder com atitudes, não com palavras. Há uma expectativa silenciosa em cada crítica, a de que vamos reagir. O crítico lança suas palavras esperando confronto, esperando ruído, esperando que entremos no mesmo campo de batalha. Mas quando a resposta não vem em palavras, e sim em atitudes, toda a lógica do ataque se desfaz. A consistência das ações é mais poderosa do que qualquer argumento, porque palavras podem ser contestadas, mas a vida vivida em coerência não deixa espaço para dúvidas. Marco Aurélio escreveu: "Não discuta como deve ser um homem bom, seja um." Essa frase é um convite à prática silenciosa da virtude. Não é necessário convencer o outro, nem provar-se em discussões intermináveis. A força está em viver de tal forma que a crítica se torne irrelevante diante da clareza do exemplo. O silêncio, nesse caso, não é apenas ausência de fala, mas presença de atitude. Responder com atitudes significa permitir que a vida seja o argumento. É mostrar constância quando esperam desequilíbrio. É seguir firme no caminho da disciplina quando esperam rendição. É manter a serenidade quando esperam reação. Cada gesto, cada escolha, cada ato silencioso se torna a resposta mais eloquente do que qualquer palavra. Esse tipo de postura cria respeito, porque, com o tempo, a crítica perde fôlego diante da consistência da prática. O barulho se esgota, mas a firmeza silenciosa permanece. As pessoas podem até duvidar do discurso, mas não conseguem negar a evidência da vida bem conduzida. O silêncio em palavras, somado à eloquência das ações, é um testemunho que cala qualquer opositor. Responder com atitudes, e não com palavras, é escolher a via estoica da constância. É recusar a disputa verbal que nada constrói, e em vez disso, deixar que os fatos falem por si. É transformar a própria vida em exemplo, até que a crítica não encontre onde se apoiar. É compreender que o verdadeiro poder não está no que dizemos, mas no que sustentamos em silêncio ao longo do tempo. Usar a serenidade como sinal de força. A maior demonstração de força nem sempre está na intensidade da resposta, mas na calma diante da provocação. Quando tudo ao redor convida ao desequilíbrio, manter-se sereno é revelar uma superioridade silenciosa que poucos conseguem alcançar. A serenidade não é passividade, mas presença. É a certeza de que não precisamos nos deixar arrastar pela tempestade para provar que somos fortes. Leanto de Assos comparava o sábio à chama que o vento não é, apenas fortalece. Essa imagem é poderosa. Enquanto muitos se apagam diante das dificuldades, o verdadeiro sábio transforma os ventos contrários em... Assim também é a serenidade diante da crítica. O ataque não nos diminui, mas reforça nossa firmeza. O silêncio sereno mostra que nada externo pode abalar o que já foi conquistado dentro de nós. A serenidade transmite uma mensagem clara sem precisar de palavras. Quem permanece calmo, não em desvantagem, está em domínio. É como uma montanha diante de uma tempestade. A chuva pode cair, os ventos podem soprar, mas a montanha permanece. E justamente por permanecer, inspira respeito. A serenidade se torna, então, um sinal de grandeza, uma afirmação de que nossa dignidade não depende do barulho alheio. Esse tipo de força não é teatral, não busca impressionar. Ela é silenciosa, mas magnética. Os outros percebem, mesmo que não saibam explicar. É uma calma que se impõe naturalmente, que desarma o crítico sem precisar enfrentá-lo, que transforma a provocação em mero ruído de fundo. É a calma de quem não precisa provar nada, porque já conquistou a si mesmo. No fim,
Usar a serenidade como sinal de força é compreender que o maior respeito não nasce da imposição, mas da estabilidade. Não precisamos levantar a voz para sermos ouvidos, nem contra-atacar para sermos fortes. A serenidade fala por si. Ela é a prova viva de que o poder interior não depende de reação, mas de constância. E diante dela, nenhum crítico encontra espaço para vencer. Transformar crítica em material de crescimento. Toda crítica carrega duas faces. Uma ofensa, quando a recebemos sem filtro, e uma oportunidade, quando a transformamos em espelho. O estoicismo nos ensina que a escolha sempre está em nossas mãos. Não podemos impedir que as palavras venham, mas podemos decidir como recebê-las. O silêncio, nesse caso, abre espaço para que a crítica seja examinada sem pressa, sem raiva e sem defensiva. E nesse espaço, ela pode deixar de ser veneno e se tornar remédio. Sêneca escreveu: "O homem sábio agradece até aos inimigos, pois o corrigem sem querer." Essa lembrança mostra que até a voz mais hostil pode carregar um ensinamento escondido. O crítico que ataca, muitas vezes, revela fraquezas próprias, mas também pode nos mostrar pontos cegos, aspectos que não percebíamos em nós mesmos. Se reagimos com fúria, perdemos essa chance. Mas se acolhemos em silêncio, podemos separar o que é insulto do que é sinal, o que é ruído do que é lição. Transformar a crítica em material de crescimento exige coragem para olhar para dentro e admitir que talvez haja algo a melhorar. Coragem para não se ofender com cada palavra dura, mas usá-la como instrumento de autoconhecimento. Coragem para compreender que até a injustiça pode nos treinar em firmeza e em serenidade. Assim, a crítica, em vez de nos enfraquecer, nos fortalece. Essa postura também desmonta o crítico, porque aquele que ataca espera resistência, não gratidão. Espera reação, não serenidade. Quando devolvemos silêncio e transformação, mostramos que nada foi perdido. Ao contrário, o que foi lançado contra nós se converteu em pedra para construir nossa fortaleza interior. A crítica, assim, deixa de ser ataque e passa a ser matéria-prima. No fim, a crítica só fere quando a deixamos penetrar de maneira cega. Mas quando filtrada pelo silêncio e usada como exercício, ela se transforma em crescimento. Não escolhemos as palavras que chegam até nós, mas escolhemos o destino que elas terão dentro de nós. E essa escolha define se seremos reféns da opinião alheia ou arquitetos da própria evolução. Reduzir o crítico à irrelevância. Nenhuma chama se mantém acesa sem combustível. Nenhum ataque se sustenta sem resposta. O silêncio, nesse ponto, é a forma mais simples e mais sábia de reduzir o crítico à irrelevância, porque quando deixamos de alimentar a ofensa com atenção, ela perde força, enfraquece e desaparece como fumaça ao vento. Não há batalha quando apenas um lado luta. Não há conflito quando não há resposta. A neurociência confirma o que os estoicos já intuíram. A atenção é o combustível de qualquer ataque. Quanto mais reagimos, mais reforçamos o agressor. Quanto menos reagimos, mais ele se extingue. O silêncio é esse corte súbito da energia que mantém o conflito vivo. Sem réplica, sem justificativa, sem explicação. Apenas calma. Apenas indiferença. Apenas o peso da irrelevância. Marco Aurélio dizia que nossa dignidade está na serenidade. Essa serenidade não é só força interior, mas também estratégia externa. Porque quem se mantém sereno diante de uma crítica não só preserva sua paz, mas retira do outro o poder de continuar atacando. É como tentar acender fogo em pedras molhadas. A faísca não pega, a chama não se espalha, o esforço se torna inútil. O silêncio não nega que as palavras foram ditas, mas nega a elas qualquer poder. Ele transforma a crítica em eco que não encontra montanha para devolver o som. Ele mostra que o ofensor pode gritar, mas sua voz não tem acesso ao nosso interior. Esse distanciamento não é frieza, é liberdade. É a clareza de que não precisamos carregar dentro de nós o peso do que não tem valor. Reduzir o crítico à irrelevância não é desrespeito. Pelo contrário, é a maneira mais digna de lidar com o que não merece resposta. Porque a resposta daria grandeza ao que deveria permanecer pequeno. O silêncio devolve o crítico ao seu tamanho real, o tamanho da própria voz e nada mais.
E quando o ataque se vê sem espaço, sem eco, sem palco, ele se dissolve no esquecimento. No fim, aprendemos que o silêncio não apenas nos protege, mas também enfraquece aquilo que tenta nos atingir, porque não há crítica que sobreviva muito tempo sem atenção. O silêncio, portanto, não é apenas escudo, é também a sentença de irrelevância para tudo aquilo que não merece morada em nossa alma. Mostrar grandeza pela moderação. Grandeza não se revela no excesso, mas na medida. O sábio não se exalta diante da provocação, não perde o equilíbrio diante do insulto, não precisa do exagero para afirmar sua força. A verdadeira grandeza se mostra na moderação, na calma que não se deixa abalar, no silêncio que sustenta a dignidade sem precisar de ruído. Essa é a grandeza discreta que atrai respeito, não pela imposição, mas pela firmeza silenciosa. Marco Aurélio lembrava: a dignidade do homem está em sua serenidade, e a serenidade é filha da moderação. Quando resistimos à tentação de reagir no mesmo tom que nos atacam, mostramos superioridade, porque responder no mesmo nível é descer à arena do outro. Mas manter o silêncio calmo é permanecer no nosso próprio território, onde não há espaço para perder-se em disputas inúteis. A moderação também é força estratégica. Ao não ceder ao impulso da resposta, preservamos nossa energia. Ao não nos afogar no excesso de palavras, preservamos nossa clareza. E ao não reagirmos de forma descontrolada, preservamos nossa dignidade. Essa postura causa impacto. O crítico espera o confronto, mas encontra a muralha serena da indiferença. O observador espera desequilíbrio, mas testemunha a constância. E desse contraste nasce o respeito. Mostrar grandeza pela moderação é também um gesto de liberdade, porque quem não precisa reagir de imediato já não é escravo do impulso. Quem sabe silenciar não é dominado pela raiva. Quem sustenta a calma não está preso às expectativas alheias. Esse domínio interior é grandeza pura, firme, inabalável, indestrutível. No fim, percebemos que a grandeza não está em vencer discussões, mas em não precisar delas. Não está em calar a voz do outro, mas em manter intacta a própria serenidade. Não está em mostrar poder por palavras, mas em deixar que a moderação fale por si. E é justamente nesse silêncio moderado que se encontra a verdadeira imponência, aquela que não grita, mas que ecoa no respeito dos que a presenciam. Deixar que o tempo fale por você. Nenhuma palavra tem mais autoridade do que o tempo. Ele revela, expõe, comprova. Aquilo que hoje é crítica, amanhã pode se tornar silêncio. Aquilo que hoje é dúvida, amanhã pode ser reconhecimento. O tempo, paciente e inevitável, é o juiz diante do qual todas as palavras se curvam. É por isso que os estoicos confiavam mais na constância da vida do que nas disputas verbais. Eles sabiam que o tempo sempre revela quem é firme de verdade. Musônio Rufo dizia: o verdadeiro valor do homem é revelado na... E constância é justamente a prova que o tempo oferece, porque uma resposta pode impressionar por um instante, mas só a disciplina sustentada impressiona para sempre. As palavras do crítico podem ferir no momento em que são lançadas, mas diante de uma vida coerente, elas perdem o peso. O tempo se encarrega de calar os opositores. Deixar que o tempo fale por você é escolher a serenidade da paciência. É confiar que não precisamos justificar cada passo, porque a estrada percorrida já se tornará argumento. É compreender que não precisamos correr para apagar as vozes contrárias, porque a firmeza das nossas atitudes, repetida dia após dia, será sempre mais convincente do que qualquer acusação. Essa escolha também desmonta o crítico, porque o ataque é barulho passageiro, mas a coerência é música duradoura. O silêncio de quem continua a viver de modo íntegro é mais eloquente do que qualquer defesa. O crítico grita por um momento, mas sua voz se perde no tempo. Já a serenidade silenciosa do sábio permanece como testemunho constante. No fim, deixar que o tempo fale por você é um gesto de confiança. Confiança na própria vida, confiança na disciplina, confiança no poder do silêncio. Porque, enquanto as palavras se perdem, a constância permanece. E é ela que, em última instância, cala até os maiores opositores
sem necessidade de confronto. O silêncio que ecoa mais que 1000 palavras. O silêncio não é fraqueza, é poder calculado. É a escolha consciente de não desperdiçar energia em disputas inúteis, de não entregar a mente ao ruído das críticas, de não permitir que o veneno da palavra alheia encontre espaço dentro de nós. O silêncio é muralha invisível e, ao mesmo tempo, é ponte. Ele protege a alma e impõe respeito, mas também inspira, atrai e educa. Quando bem usado, o silêncio ecoa mais do que qualquer discurso. Marco Aurélio lembrava: o melhor modo de se vingar é não se tornar igual ao inimigo. Essa lição atravessa os séculos e continua atual, porque cada vez que respondemos no mesmo tom, nos igualamos ao crítico. Cada vez que reagimos com raiva, reforçamos a voz que nos atacou. Mas quando escolhemos o silêncio, mostramos que nada externo tem o poder de nos transformar naquilo que não somos. Essa é a vingança mais sábia: preservar a própria essência. Crisipo de Solos via a crítica como ruído inevitável, parte natural da vida em sociedade. Mas ele lembrava que esse ruído só se torna veneno quando o acolhemos dentro da alma. Fora de nós é apenas som. Dentro de nós pode ser destruição. O silêncio, nesse caso, é a barreira que impede que o ruído penetre. Ele nos mantém livres, leves, serenos, mesmo quando o mundo parece exigir respostas. O poder estoico do silêncio está em viver de modo tão firme que nenhuma palavra alheia consiga atravessar nossa muralha interior. Essa firmeza não é arrogância, mas clareza. Não é indiferença, mas sabedoria. Não é orgulho, mas disciplina. É a consciência de que o respeito verdadeiro não se conquista pelo barulho da voz, mas pela força da presença. E aqui fica a pergunta: que tipo de silêncio você tem cultivado em sua vida? O silêncio que foge, ou o silêncio que protege? O silêncio que se omite, ou o silêncio que ecoa como presença inabalável? Porque no fim, não é o que dizemos que impõe respeito, mas o que sustentamos. Se esta mensagem trouxe clareza e força para você, inscreva-se agora neste canal e caminhe conosco nessa jornada de sabedoria prática. E para marcar sua presença, escreva nos comentários alguma situação onde o silêncio poderia ter lhe auxiliado.